Expliquei para eles, para alguns, o que ele tinha feito. O grupo está todo fechado e está todo mundo chateado com ele. Gostam dele, mas sabem a merda que ele fez. Zezé, faltando 2 jogos agora, a corda está ainda mais no pescoço. Eu ainda acredito, né? O Ceará tem 2 jogos muito difíceis também, né? Então, está difícil para o Ceará e está difícil para a gente, né? Eu ainda acredito, só eu vou deixar de acreditar depois do domingo. Agora, vou voltar a dizer, o negócio do Thiago, eu ia tomar essa posição quando? Não podia agora porque tinha um jogo com o Vasco, depois não pode porque tem um jogo com o Grêmio, depois não pode porque tem um jogo com o Palmeiras, pode quando? Poxa, o jogador tem que entender, tem que aprender a ser profissional. E comigo eu sempre agi assim, sempre fui parceiro, fui companheiro, mas né, esse jogador de futebol, ele está abaixo da diretoria. Eu me senti afrontado quando eu próprio pedi a ele que não se expôsse, parece que ele foi até para me desafiar. Quer dizer, quem planta chuchu não colhe abacaxi. Ele vai ser multado também, Zezé? Vai. Eu estou estudando com o meu departamento jurídico a multa. Zezé, o que você conversou com o pessoal ali no vestiário agora? Não, conversamos o de sempre, tentando levantar a moral do time. O Cruzeiro depende... O Ceará tem 2 adversários também dificílimos. O Corinthians está lutando aí, não é, pela Libertadores. Depois tem o jogo com o Botafogo aqui no Rio. Então a situação do Ceará também é tão complicada quanto a nossa. Eu acredito que se nós conseguirmos aí mais 4 pontos, e acho factível, o Cruzeiro escapa dessa. Agora, é preocupante, claro. Não é? Tem que estar preparado para tudo. Mas eu não entreguei, não. E nem os jogadores. Não é? Então, estamos ainda preocupados, óbvio, mas não tem ninguém desesperado. Eu acho que ainda dá. O que faz vocês, dirigentes, acreditarem que o time pode se recuperar? Teve o campeonato inteiro para isso, mas em 2 rodadas pode ainda acontecer, escapar. Olha, eu vou falar um negócio com vocês aqui, não é desculpa não, tá? Até porque eu cheguei agora. O Cruzeiro pecou muito quando privilegiou a Copa do Brasil, dizendo que era o caminho mais curto para a Libertadores. O caminho mais curto para a Libertadores é o brasileiro, até porque são 8 vagas. Na Copa do Brasil só vai 1. O Cruzeiro desprezou o brasileiro. O Mano Menezes, em 6 jogos, em 18 pontos que disputou, ganhou 1. Então, se o Cruzeiro não ficar na primeira, todo mundo tem responsabilidade. Até eu tenho a minha. Mas vamos olhar lá atrás. Mau planejamento. A culpa da diretoria passada que concordou com isso. E o Mano é um cara sensacional, mas avaliou mal, ou confiou muito. Em 18 pontos você fazer 1, cara. Se tivesse feito 20%, a gente não estava aqui agora, eu não estava aqui agora dando essa entrevista. Você avalia essa decisão, você atribui essa decisão à comissão técnica do Mano Menezes? Atribuo totalmente, porque um treinador em 18 pontos faz 1, mas o erro dele não foi fazer 1 ponto em 18, foi ter privilegiado a Libertadores com a conivência, óbvio, da diretoria do Cruzeiro, não é? Para prestigiar Libertadores e Copa do Brasil, pensando só no dinheiro da Copa do Brasil, a diretoria, e ele pensando em ser campeão da Copa do Brasil. Abandonaram o brasileiro. A conta chegou, né? Agora é rezar para não cair. Zezé, só para esclarecer, a gente está ao vivo aqui, a questão do Thiago Neves é definitiva? É definitiva. O Thiago é um menino que eu não tenho nada pessoal contra ele, só que eu acho que ele desrespeitou a diretoria. Desrespeitou o momento do Cruzeiro. Poxa, na situação que nós estamos, teve um jogador do Cruzeiro, o Léo, que viajou com a clavícula quebrada, cara, para ajudar o grupo. O Thiago, sabe o que ele tinha que ter feito, em vez de ir pro Mineirão, não é bebê? Ele tinha que estar aqui, mesmo machucado, ó, tô aqui com o grupo e tal. O grupo também está chateado com ele, não é eu, entendeu? O grupo está muito chateado, porque além de não ser solidário com os companheiros, expôs todo mundo. Tem jogador aí, né? Assim, tem jogador aí que me disse que tá proibindo os filhos de ir na escola, tal a pressão. Quer dizer, todo mundo preocupado e o cara vai pra noite, cara, é brincadeira. Ele tá achando que o Cruzeiro é o quê? Né? Ele não conhece a história do Cruzeiro. Respeito o que ele já fez pelo Cruzeiro, mas o Thiago pra mim já é passado. Torcida do Vasco. Ele tá se sentindo muito exposto com tudo que está sendo dito sobre ele. Mas exposto em quê? Quem causa a exposição é ele. Quem que vai na noite de BH é ele. Quem é que tá prejudicando ele próprio? Quem é que tá expondo ele? Gravaram um vídeo aí de uma conversa minha com ele, que ele vazou a conversa, porque só com ele eu falei. Eu sei que não fui eu, e disse isso pra ele. Então ele vazou aquela conversa, agora está se sentindo exposto, não é? Quer dizer, a torcida já estava chateada com o cara por causa daquele pênalti. Todo mundo pode errar, mas o cara parece que está brincando com a sorte, né? Perde um pênalti que poderia ser pelo menos mais 1 ponto para o Cruzeiro e vai para o Mineirão beber. Poxa, ele está comemorando o quê?
Comemorando o quê? Comigo é coisa mais de embaixo. Você é a solução, Zezé? Pro Thiago? Não, solução para o Cruzeiro. Eu acredito, a situação do Ceará é tão complicada quanto a nossa, há de se olhar. Porque o Ceará tem 2 jogos dificílimos. Eu conto, né, com os adversários do Ceará. E, obviamente, nós precisamos fazer a nossa parte, né? Agora, nós temos que fazer pelo menos mais 4 pontos e contar com o fracasso do Ceará. Tudo pode acontecer. A partir do momento de mais declarações que você deu, citando o nome do Vasco, a torcida do Vasco está torcendo por rebaixamento do Cruzeiro, dizendo que você comparou esse momento do Cruzeiro com a Portuguesa e com o Vasco. O que eu comparei, os caras só passam o que eles querem, né? O que eu disse foi, o Vasco é uma instituição que é grande. O Vasco era um clube que brigava todo ano para ser campeão. Eu comparei a situação do Cruzeiro à do Vasco. O que uma gestão desastrada faz? O Vasco teve 2 gestões não muito felizes, que o Vasco da Gama, que todo ano brigava por título, há quantos anos o Vasco não briga por título? Foi isso que eu quis dizer, por causa de gestão passada. Não é por causa dessa diretoria que está, não. Eu comparei, inclusive, o Cruzeiro com o Vasco. E o Cruzeiro está caminhando para ser igual o Vasco da Gama. Então, eu respeito a instituição que é o Vasco, cara. Um time centenário que tem vários títulos. Como é que eu não vou respeitar? Um dos maiores torcidas do Brasil. Mas o que causou o Vasco de hoje foi a mesma coisa que fizeram com o Cruzeiro. 2 gestões desastradas, seguidas. Zezé, o Renato Gaúcho disse que para essa partida contra o Cruzeiro vai mandar o que tem de melhor, não tem que pensar na situação do time, do Cruzeiro, que tem que ter o respeito pelo campeonato. Como que é agora, nesse momento? Até perguntava pro Adilson, porque a gente viu alguns jogadores chorando, de cabeça baixa, amargurado, tensos. Como é que também entra seu papel de alguém que já está nesse ramo há muito tempo? Eu também jamais entregaria jogo, né, para ajudar quem quer que seja. Eu acho que nós temos que fazer o nosso papel. Se o Renato resolver que não vai poupar ninguém, se quiser, vai entrar com força máxima, tudo entra no direito dele. Ninguém precisa ajudar ninguém. Quem tinha que ajudar o Cruzeiro é o próprio Cruzeiro, que não se ajudou até agora. Falando em ajuda, questão da mala branca, o Vanderlei Luxemburgo disse ser contra. No Vasco ele não permitiria. Você acha que isso está acontecendo e vai acontecer mais ainda nessa reta final? Olha, pelo jogo que o Avaí fez contra a gente, pelo que o CRB fez, o Avaí comemorou como se tivesse ganhado o título brasileiro, o CSA. O Avaí comemorou como se tivesse ganho o título brasileiro, estava naquele momento sendo rebaixado. Então, o Vanderlei é esperto, ele sabe que ele está careca de saber. Se ele não permite no Vasco, ele está careca de saber que isso existe, não é verdade? Não é? Alguém vai. Se alguém for dar mala branca, alguém vai confessar, meu irmão. Você vai morrer sem saber. É importante. Tá aí o Zezé Perrella, quem planta chuchu não colhe abacaxi. Mas olha, pela entrevista do Zezé Perrella, olha, eu vou falar um negócio pra você, ele foi ter que rezar, acho que nem rezando.